Olá amigos, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa aula de número 4, onde nós vamos falar sobre os tags e os principais símbolos apresentados dentro da área de instrumentação. De antemão, já digo para vocês que é uma quantidade enorme de conteúdo, vocês não vão absorver tudo logo de cara, vocês só vão conseguir absorver, na verdade, tudo isso através dos exercícios, e a plataforma está repleta de exercícios para vocês poderem trabalhar, tá ok? E assim, não deixem de fazer os exercícios. Vocês vão sentir dificuldade, porque tem muita coisa que realmente vocês vão ter que decorar, né? E aí a melhor maneira para que isso seja feito é através de exercícios, não tem jeito, tá certo? Mas aí o que significa na verdade o tag, né? O tag, ele é um código que você vai conseguir identificar a função do instrumento, né? O que esse instrumento faz, o que ele é, se ele é um controlador, um transmissor, um sensor, e a variável que ele está trabalhando, que ele está medindo, né? Ou ele está transmitindo ou controlando de acordo com a característica do instrumento. A primeira dificuldade que a gente vai citar aqui em cima do tag, que ele é todo estruturado no inglês. Então, até para a gente conseguir ver as definições das letras, a gente vai fazer a leitura sempre da direita para a esquerda, obedecendo a regra da língua inglesa, ok? E aí, basicamente, como é que é composto esse código? Inicialmente vão vir letras para falar as funções dos instrumentos e a variável de processo que ele está trabalhando, depois o chamado número de malha, né? Então, todos os controles eles vão ser chamados de malha e eles vão receber uma numeração para ser distinguidos. Então, para você saber aonde esse instrumento participa, né, o que ele faz, em qual controle ele está inserido, o número da malha tem que ser fornecido. E ainda ele pode ter no final do código um sufixo, que normalmente é utilizado mais para facilitar a localização dele dentro do ambiente industrial. Então, o número da malha e o sufixo ficam em abertos. Não existe, na verdade, meio que uma padronização e eles nem vão ser muito importantes para o que nós vamos fazer aqui. O que a gente vai ter que realmente se atentar vai ser o código de letras, que são as primeiras letras do tag, tá ok? E aí o que vai acontecer, né? Peço a atenção de vocês para a tabela que está na parte de baixo. Ó, a primeira letra, a letra L, ela vai ser de level, é nível, tá ok? P vai ser da variável pressão, T a variável temperatura e F a variável vazão, né, também conhecida como fluxo. Vamos trabalhar aqui nos nossos exemplos apenas essas quatro, que são as quatro que nós vamos focar dentro do nosso curso, que são as quatro mais populares, tá ok? As próximas letras, segunda, terceira, né, salve algumas particularidades. Elas vão ser os instrumentos, as funções. Então, C de controlador, I de indicador, R de registrador, o E não lembra, a letra não lembra nada o que é o sensor. Talvez a gente possa lembrar como sendo elemento primário, né? O S é de chave, que é de switch, lá do inglês. O A de alarme, o V de válvula e o T de transmissor. Reparem que eu deixei em vermelho a letra T, porque dependendo da posição dela, ela pode ser interpretada como temperatura, caso ela seja a primeira letra, ou como transmissor, se ela for uma segunda, terceira ou letras subsequentes, tá ok? E o cuidado, né? Eu grifei aí para vocês em roxo a letra E e a letra S, porque na verdade são letras que não lembram em nada o seu significado, né? Se você for espelhar no português. À direita a gente tem um exemplo de tag, né? Os instrumentos sempre vêm circulados e a gente tem o L e T. Lendo sempre da direita para a esquerda, a terceira letra T indica que é um transmissor. A letra do meio, que é a segunda letra, é um indicador, né? Que é a letra I. E o L é a variável que ele está trabalhando, que é o L de level, de nível. Então esse instrumento é um transmissor e indicador de nível. Ele vai tanto enviar os valores para a sala de controle, como também deve ter um display na parte da frente dele, indicando o valor de nível, tá ok?
esse código abaixo, esse número abaixo, é o número da malha que ele está trabalhando. Outro detalhe bastante interessante, né, a gente vai falar aqui na sequência, é que toda vez que esse círculo que identifica o instrumento tiver uma linha na horizontal, indica que ele é um instrumento acessível. Ele pode estar localizado, por exemplo, em uma sala de controle, tá ok? Se não existe esse traço na simbologia, indica que esse instrumento está montado no campo. Ele está lá junto com o maquinário, onde o acesso é mais restrito. Bom, aqui são exemplos de fluxogramas para que a gente possa ter uma ideia de onde a gente vai encontrar essa simbologia. Lógico que muitos de vocês vão olhar para isso daí e vão tomar um susto no primeiro momento, né, no primeiro contato, mas é exercício, é pegando, a gente vai falar aqui sobre alguns deles, né? Vou começar com o primeiro que está aqui à esquerda, na parte de cima. A gente tem um PT. Então, T de transmissor, P de pressão. Então, esse transmissor de pressão, né, ele está monitorando a pressão em uma tubulação industrial. Essa simbologia de baixo, que a gente tem um risco na horizontal, indica uma tubulação. Então, ele está monitorando ali a pressão. Ele está enviando, se a gente for seguir o fluxograma, esse sinal tracejado indica que é um sinal elétrico. Então, ele está enviando a informação para um PIC, que é um controlador, é um instrumento que vai gerenciar, e indicador de pressão, tá ok? Reparem que existe o risco no meio. Quer dizer que esse instrumento pode estar numa sala de controle ou estar em um local de fácil acesso, recebendo informação de um transmissor de pressão que não tem esse risco na simbologia. Ele provavelmente está montado lá junto com o maquinário, então eu estou tendo uma comunicação remota, tá ok? Uma última particularidade aí, né, nesse PIC, é esse quadrado que aparece na simbologia. Isso indica que o instrumento é compartilhado, quer dizer que esse controlador não está fazendo só a função de controle de pressão, ele está fazendo outras coisas dentro do processo, tá ok? Reparem que esse sinal segue para um pre-Y, né? Esse Y é o chamado conversor de pressão, porque o que vai acontecer, né? A gente vai entender agora a função desse instrumento. Quando nós descemos, nós vemos a simbologia de uma válvula pneumática. Para quem não sabe, uma válvula, né, a grosso modo falando, ela pode ser interpretada como um registro de chuveiro. O registro, ele não controla a quantidade de água que passa na tubulação. É a mesma coisa da válvula, só que a válvula industrial ela tem um porte diferenciado, né, adequado para essa aplicação. Então, ela, na verdade, ela fica ali controlando a quantidade de produto que passa por essa linha. Só que o acionamento dessa válvula, isso a gente vai ver daqui a pouco pelas simbologias, é um acionamento pneumático, precisa de ar comprimido para fazer com que ela abra ou feche. Né? Não é um acionamento manual, como o exemplo que eu dei do resistor. E aí, qual é o grande problema? Eu tenho um controlador que é eletrônico, trabalhando com sinais eletrônicos, precisando controlar um dispositivo que trabalha através de ar comprimido. Então, no meio do caminho, eu preciso de um conversor de energia elétrica em energia pneumática, né, em sinal pneumático, para poder fazer o acionamento da válvula, que seria exatamente esse meu PY que está aí no diagrama, tá ok? E aí, essa válvula vai abrir ou fechar de acordo com a necessidade de equalizar a pressão que está nessa linha, tá certo? E o sistema ele fica online, trabalhando diretamente, tá certo? À direita, a gente tem aqui uma dinâmica idêntica, mas entra uma nova simbologia, né? Que seria, na verdade, aí um hexágono. Esse hexágono da simbologia indica um computador de processo. E essa linha que está indo em direção ao controlador e indicador de pressão, com essas duas bolinhas indicam um sinal, uma ligação por software. Então, a gente tem um computador que está se comunicando através de software com esse controlador. Pode ser para passar programação, pode ser para receber informações. A gente tem uma comunicação via software, tá? Entre computador, né, supervisório,
e o módulo de controle, tá ok? Existem outros aí, seria interessante que depois vocês dessem um pouquinho mais à frente, continuassem vendo a videoaula e depois regressassem para tentar identificar os instrumentos que estão aqui. Bom, um fluxograma de verdade, né, gigante. Aqui é um processo onde nós temos uma quantidade enorme de instrumentos, todos eles trabalhando em sincronismo. E com a base que nós temos, nós conseguimos identificar a grande maioria, tá ok? Como, por exemplo, lá no tanque 2, né, onde tem um número 8, nós temos vários TEs aí, ó. TE4, TE1. O E é de sensor e o T, como é a primeira letra, de temperatura. Então, são vários sensores de temperatura espalhados por esse tanque, né? Vendo se existe ou não uniformidade nessas temperaturas. Reparem que esse TE, ele está no TJR, né? Aí aqui uma particularidade. O R é de registrador, instrumento para armazenar os valores de temperatura, né? Esse J é conhecido como varredura, então ele é um registrador de varredura de temperatura. Então, na verdade, esse registrador ele está enxergando vários pontos, está armazenando vários pontos dentro do tanque, através desses sensores, e notificando esses valores, tá certo? Outro aqui interessante é o processo de número 6, bem parecido com o que nós vimos anteriormente. Nós temos um FT, né, que seria um transmissor de fluxo, né? Reparem que abaixo do transmissor de fluxo existe uma simbologia peculiar, que é a simbologia de um instrumento para medição de vazão, chamado placa de orifício, tá? A gente vai falar sobre a placa de orifício mais à frente, mas ela é tagueada aí para a gente como FE, que seria o sensor de fluxo ou o sensor de vazão, que se comunica com o transmissor de vazão, que envia o sinal para um FC, que seria um controlador de vazão, que vai mandar um sinal de controle para a nossa válvula de fluxo, né, ou vazão. Então, olha que interessante, eu tenho o monitoramento da vazão da linha em tempo real, sendo, né, corrigido através da válvula. E aí a gente tem a chamada malha de controle trabalhando em cima do fluxo que passa sobre a linha, tá ok? Então, assim, um exemplo mais lúdico para que a gente possa ilustrar o que nós viemos falando aqui, tá? Depois, se vocês também quiserem darem uma olhada mais nesses tags, nós vamos ter os exercícios na plataforma, né, com as devidas correções, para que vocês possam, né, absorver melhor o conteúdo, mas é interessante que vocês forcem o estudo de vocês tentando desenvolver isso. Mais alguns exemplos de fluxograma, né, para que a gente possa ilustrar. Esses desenhos, né, esses fluxogramas, eles podem vir inseridos também em telas de computador, através dos softwares de supervisório, para que o operador consiga enxergar os instrumentos. Logicamente que você desenhar um controlador, desenhar um transmissor é muito chato e difícil. Então, você substituindo pela simbologia, a dinâmica de composição de fluxogramas flui com uma facilidade bem melhor do que se você simplesmente tivesse, né, que fazer os desenhos e ilustrar de forma real todos os instrumentos. Bom, aqui é uma tabela, isso também vai ser fornecido para vocês lá na plataforma. É a tabela completa dos tags, tá ok? Reparem que na primeira letra a gente tem todas as variáveis, né? Então a gente poderia, apesar da gente estar focando aqui em temperatura, pressão, nível e vazão, nós teríamos analisador, condutibilidade, densidade, umidade, restrição, viscosidade, como outras variáveis de processo, tá? E todas as segundas e terceiras letras que nós poderíamos ter dentro do nosso fluxograma, tá ok? Os principais sinais que a gente vai encontrar dentro dos fluxogramas. E aqui peço atenção para vocês para o sinal elétrico, a gente já viu a aplicação ali anteriormente, que é o pontilhado
ou uma linha contínua com 3 riscos, tá? A ligação por software, que também a gente viu um exemplo ainda há pouco, que a gente tinha um computador do supervisório, que é essa linha com as bolinhas, indicando que existe ligação por software, e todos os tipos de sinais que podem ocorrer, como sinal hidráulico, pneumático, entre outros, eles podem ser representados também através do fluxograma. Bom, as simbologias, né, onde os tags vão ser inseridos, nós já havíamos falado que quando você tiver o risco no meio da simbologia, quer dizer que esse instrumento é acessível, né? Ele está em um local de fácil acesso. Quando ele não tiver, ele deve estar junto do maquinário, e aí a gente tem as versões, instrumentos principais e instrumentos auxiliares, né? A questão dos instrumentos compartilhados, que são instrumentos que executam mais de uma função, né? Fazem mais de uma coisa dentro do processo. As simbologias de computador de processo e a simbologia de controlador lógico programável, que é a simbologia do CLP. Devido à sua importância, né? Ele tem ali uma simbologia peculiar a ele. Então tá aí também a tabela. Logicamente, se a gente for falar sobre cada item, vai ficar complicado. Então, o interessante mesmo é desenvolver os exercícios. As válvulas também aqui para vocês, né? Vai ser fornecido essas tabelas, o conteúdo, mas a gente tem os exemplos das principais válvulas, como a gente pode encontrar, né? A válvula acima, essa válvula verde, é uma válvula manual, aonde você apertando esse gatilho, esse disco gira, né? Fechando a passagem por dentro da válvula. A válvula onde esse topo é azul é uma válvula que trabalha através de sinal pneumático. À direita a gente tem a solenoide, que é a válvula elétrica, que é essa cabeça mais quadrada, né? Da cor vermelha. E à esquerda aí, de cor verde, nós temos a válvula auto-operada, que é uma válvula que ajusta a abertura dela, tentando manter o valor da pressão da linha constante, tá ok? Bom, para finalizar, a gente aqui vai ter só os conceitos de malha aberta e malha fechada para a gente finalizar a aula de hoje, né? E aí o que vai acontecer? Na chamada malha fechada, você vai ter 3 estágios: o estágio da medição, comparação e o da correção. Na malha aberta, você vai ter só apenas o estágio da medição. Então, como é que funciona? O esquema da esquerda está mostrando um processo onde você tem um líquido entrando dentro de um tanque, um misturador e o aquecimento desse líquido ocorrendo através de uma serpentina, né? Que é uma tubulação de cobre. A gente pode ver no esquemático ela em espiral. E reparem que por dentro dessa tubulação está entrando o vapor, controlado por uma válvula pneumática. Qual é a ideia? Nós sabemos que para a água evaporar, ela precisa ser aquecida pelo menos com 100 graus, correto? Então quer dizer que o vapor é quente. Então esse vapor passando pelo interior dessa serpentina aquece ela, tá ok? Aquecendo essa serpentina, esse calor é transferido para o líquido que está dentro do tanque, tá ok? E aí o que vai ocorrer? Se nós formos observar aí o processo, nós não estamos tendo nenhum tipo de controle em cima disso. A gente tem uma válvula abrindo, está entrando vapor e vida que segue. Agora, no processo da direita, nós vamos perceber que lá na saída, tá, vai existir um sensor de temperatura, né, que seria esse quadradinho preto. Ele vai mandar o sinal para o controlador e o controlador vai fazer o ajuste da válvula para deixar entrar mais ou menos vapor dentro da serpentina, para que ela fique mais ou menos quente e consiga fazer o controle com precisão da temperatura do líquido que está entrando dentro do tanque. Então é considerado malha fechada porque a gente vai ter o estágio da medição, que vai ser dado por um sensor, e se tiver com monitoramento à distância, vai ser inserido também um transmissor aí. Vamos ter o controlador, que vai ser o gerenciador. Ele já sabe qual é o valor de temperatura que tem que manter o tanque
E aí, ao receber a informação da medição, ele vai tomar a atitude de controlar, no caso, a válvula para abrir ou fechar de acordo com a necessidade, né? E vamos ter nossa correção, que é a válvula abrindo e fechando para alterar ou não a temperatura do processo, correto?